Finalmente chegamos na última mensagem nossa a respeito da igreja e a sua missão. Temos conversado várias coisas e nesta última mensagem, antes de uma breve reflexão, eu quero dar uma visão geral para vocês, porque muitas vezes a gente recebe as mensagens, mas a gente não consegue ver a conexão, a lógica entre uma e outra. Nós falamos vários aspectos a respeito da missão da igreja. Então, para você ter uma noção geral, para que você possa visualizar, quem sabe depois você rever essas mensagens com esse fundamento, com esse conhecimento que eu vou passar para vocês agora, do que liga uma à outra. Inicialmente nós vimos o fundamento para a missão da igreja. E nós começamos a nossa conversa lá na primeira mensagem, falando a respeito de João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21, que Jesus fala: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E lá nós vimos que a nossa missão não é a nossa missão, mas é a missão que nós recebemos, que o Pai passa ao Filho e que o Filho agora nos passa esta mesma missão, com uma mesma essência, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo lá no final. Então a missão da igreja, ela não é simplesmente a missão da igreja, mas é a missão de Cristo, que é a missão que Cristo recebe do Pai também. E essa igreja agora vai cumprir esta missão no poder do Espírito Santo. Então a missão da igreja não é uma missão aleatória, nós vimos isso. Depois nós vimos a respeito da natureza desta missão. Mateus capítulo 9, versículos 35 a 38, nós conversamos sobre isso. E nós vimos que a missão da igreja não é só evangelizar, ou só se reunir domingo à igreja, não. Nós vimos que tem a ver com ensinar e pregar as boas novas, o reino de Deus que é chegado em Cristo Jesus. Pregar e ensinar. Nós vimos que tem a ver com curar, levar cura, nova vida, nova esperança para as pessoas do mundo. Nós vimos que tem a ver com nós nos compadecermos daqueles que sofrem, daqueles que estão perdidos, sem pastor, sem rumo, sem direção, sem propósito na vida. Nós vimos que tem a ver com o pastorear, com trazer as pessoas para perto de nós na igreja, para cuidarmos, para arrebanharmos, para provermos aquilo que elas precisam. E nós vimos que tem a ver com libertar as pessoas das suas prisões, daquilo que as prende, sejam relacionamentos corrompidos, sejam demônios, sejam opressões de qualquer forma, seja a falta de justiça que está no mundo aí, a igreja deve ser um agente de justiça. Então nós vimos que a natureza da missão da igreja ela é muito ampla e que a igreja tem esse desafio muito grande, e por isso nós devemos orar para que Deus envie trabalhadores e nós sermos os primeiros a nos colocarmos à disposição. Então nós vimos o fundamento, nós vimos a natureza da missão da igreja e depois em Mateus 10, de 1 a 4, nós vimos a natureza daqueles que são enviados, de nós mesmos, povo de Deus, que nós não somos perfeitos, mas aqueles primeiros discípulos de Jesus também não eram. Nós vimos lá o quão falhos, quão pequenos, quão incapazes eles eram, e são essas pessoas que Deus chama. Então a natureza dos enviados, do povo que Deus chama, são pecadores, falhos, fracos, insignificantes como eu e você, mas homens, mulheres, jovens e crianças que recebem a autoridade no nome de Cristo e são enviados no poder do Espírito Santo para cumprir agora a missão. Então, na sequência agora nós vimos que a agenda da igreja, que muitas vezes cada igreja, cada pastor, cada crente acha que pode determinar o que vai fazer e como vai agir. E nós vimos lá em Mateus 10, versículos 5 e 6, que a agenda da igreja, aquilo que a igreja deve priorizar e fazer, não é o pastor, não é o conselho, não são os crentes, não é o que você acha ou o que eu acho, mas é o Senhor da igreja. É Ele que determina a agenda, é Ele que determina. Depois em Mateus 10, versículos 7 e 8, nós vimos a mensagem que a igreja deve levar ao mundo. Não é prosperidade material, financeira, não é nada disso. Não é satisfazer os nossos desejos e fazer com que os nossos sonhos se cumpram, não é isso. A mensagem da igreja, Mateus 10, versículos 7 e 8, nós vimos que é o reino de Deus. O reino de Deus é chegado em Cristo Jesus.
E a igreja deve proclamar isso, essa graça que chega a nós no Filho de Deus, em Jesus Cristo, e levar isso para o mundo, para que o mundo reconheça esse Senhor da glória também e seja transformado pela graça de Cristo. Na sequência, nós vimos os valores que nós, servos de Cristo, devemos cultivar ou buscar ter na nossa vida. E quais são os valores que nós devemos rejeitar. Nós vimos isso daí primeiramente em Mateus 10, versículos 9 e 10, que o mundo busca as riquezas, o dinheiro, o poder, a glória, e que o crente deve deixar isso de lado. Não é o dinheiro, não é o ouro, a prata, o cobre. Essas coisas nós devemos ver como instrumentos que Deus nos dá para nós vivermos e cumprirmos o nosso papel, mas não viver em função disso. Nós vimos também em Mateus 10, versículos de 11 a 15, que não é a glória, não é o reconhecimento das pessoas que nós devemos buscar. Isso as pessoas do mundo buscam. Nós devemos deixar essas coisas de lado, porque se estivermos em busca de dinheiro, de ouro, de prata, de cobre, ou da glória deste mundo, do reconhecimento das pessoas, nós não vamos cumprir o nosso papel como povo de Deus. Na sequência, então, Mateus 10, de 16 a 33, nós vimos a perseguição que surge contra a verdadeira igreja, que prega e vive os valores do reino dos céus. Isso é algo que nós não podemos controlar. Quando nós decidimos ser igreja verdadeira e fiel a Cristo, a perseguição vem. Os lobos se levantam contra as ovelhas, os açoites, a humilhação, o ódio direcionado a nós, a morte, a difamação. Mas tudo isso Deus permite. Não é o diabo só querendo nos destruir, mas Deus permite para que nós possamos testemunhar, ser testemunhas de Cristo no mundo e para que nós confirmemos a nossa fé diante do mundo e Cristo seja exaltado na nossa vida. Nós vimos na nossa última mensagem a missão do crente dentro do seu lar tem implicações. Nós nos tornamos inimigos, não que nós queremos ser, mas a família muitas vezes passa a nos ver como inimigos. E aí o crente, ao invés de levantar a espada da guerra, o crente vai levantar a espada do sacrifício, a machaira, para que ele agora se sacrifique pela família, não negligenciando a fé, porque senão ele está negando a Cristo, mas negligenciando, deixando de lado, por exemplo, o direito de buscar a glória, do reconhecimento, do respeito às vezes dos familiares, e vai se colocar como servo que é humilhado, que é odiado, que é pisado muitas vezes, mas enquanto faz isso, prega o evangelho com os lábios e com a vida, para que alguns da família se convertam. Então, a missão tem implicações para começando já no nosso lar. E hoje eu queria ver com vocês rapidamente, fica tranquilo, é rapidamente mesmo, versículos 40 a 42, que fala a respeito de que a missão vai ser cumprida. Veja comigo, quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Veja só o que Jesus está dizendo aqui, encerrando essa conversa sobre a missão da igreja com seus discípulos. Ele fala, quem recebe um de vocês, está recebendo a mim. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Veja aí que interessante. Nós começamos a nossa conversa dizendo, assim como o Pai me enviou, Jesus dizendo, eu agora vos envio ao mundo. Então, agora ele está dizendo, quem recebe vocês, recebe a mim, porque eu enviei vocês. Quem recebe a mim, está recebendo o Pai. Que este é o caminho para Deus. A pregação do Evangelho pela igreja, Cristo é apresentado e o mundo agora é conduzido a Cristo. E uma vez aos pés de Cristo como Senhor, este mundo agora é conduzido à presença do Pai para lá viver eternamente. Não todos, mas aqueles que nos recebem Cristo, que recebendo a Cristo são levados ao Pai. Esses vão ser honrados e vão ser recebidos também como filhos de Deus. Não vão ser rejeitados. Então, queridos, cumpramos com alegria a missão,
a nós confiada. Se você der um pulinho lá para Mateus, no capítulo 24, versículo 14, você vai ler assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Não um evangelho qualquer, mas o evangelho do reino, que Jesus confiou à igreja. Não é o evangelho da prosperidade ou do bem-estar do crente, não é isso. Mas o evangelho do reino, que nós conversamos um pouquinho aqui nesse bate-papo nosso, em várias mensagens. Esse evangelho vai ser pregado. A igreja vai cumprir o seu papel. A igreja verdadeira, com os crentes verdadeiros, dispostos a pagar o preço para que o evangelho alcance os 4 cantos da terra. Isso vai acontecer. E então, o Rei da Glória voltará. E todos os olhos o verão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Queridos, cumpramos o nosso papel. Cumpramos essa missão que Cristo nos confiou. E assim, nós vamos honrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E na hora certa, o Senhor da Glória voltará e honrará aqueles que o honraram. Que toda honra e glória seja dada a Ele, hoje e sempre. Amém.